Fala, torcedor vascaíno, o Neymar está fora do jogo de domingo contra o Vasco da Gama na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. E o suíço Maxime Domingues está de saída do Vasco da Gama, rumo ao Toronto do Canadá. E os números de sócio-torcedor do Vasco, nesse péssimo momento do clube, está caindo cada vez mais. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Então é claro, vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar bater uma meta nesse vídeo aí de 30 likes, ajuda a gente aí que é super importante. Tamo junto? Agora vamos para as informações, porque tem informações importantes para a gente trazer aqui. A primeira informação é sobre Neymar Júnior, que é um jogador do Santos, mas que o primeiro adversário do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro é o próprio Santos. E o Neymar está fora do jogo, tá? O Neymar que teve uma lesão na sua coxa e não conseguiu se recuperar a tempo para o jogo de domingo. E o Neymar vai ser desfalque. Muita gente queria ir para o São Januário também para assistir Coutinho de um lado, Neymar do outro. Dessa vez vai assistir só o Coutinho, provavelmente. O Neymar está fora do jogo de domingo, confirmado pela TNT Sports. Então tá aqui, ó. Fora do jogo, Neymar está fora da partida contra o Vasco, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogador do adversário, do Santos, segue tratando de uma lesão na coxa. Então, Neymar Júnior, que não está nos seus melhores momentos dentro de campo, vamos dizer, até que ele voltou bem para o Santos, mas não longe daquele Neymar que a gente espera que seja, e que foi também um tempo atrás. Mas é um jogador que em qualquer time faz diferença. Ele jogando 10% da bola que ele sabe jogar, ele ajuda pra caramba o Santos e daria muito trabalho, contra o Vasco da Gama. Então, Neymar Júnior está fora do jogo de domingo. Então, muito torcedor queria ir pro estádio para assistir o Neymar jogando, até mesmo contra, Lógico que não ia torcer pelo Neymar, mas ia ali assistir por causa do Neymar. Não vai acontecer. Neymar tá fora do jogo de domingo contra o Vasco da Gama. Beleza? Então, informação importante pra gente saber de um adversário que é o primeiro adversário do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro 2025, beleza? Então, informação importante pra gente saber. Outra informação aqui, pessoal, é a seguinte, é que o Maxime Domingues, o suíço, que foi contratado na primeira janela da era Pedrinho como presidente do Vasco, sem a 777 Partners perturbando o lado dele, Então, a primeira contratação, uma das primeiras contratações do Pedrinho, junto com Marcelo Santana, etc., foi do suíço Maxime Domingues. E o que aconteceu? Maxime Domingues está de saída do Vasco da Gama, tá? Maxime Domingues está acertando com o Toronto do Canadá por empréstimo. Lembrando que o Maxime Domingues, ele tem 4 anos de contrato com o Vasco da Gama, então é muito tempo de contrato. Inclusive, na época que ele foi contratado, eu sempre bati nessa tecla, eu falei pra vocês, gente, 4 anos de contrato para um jogador que a gente não conhece, eu acho muita coisa. Então tá aí, 4 anos de contrato para um jogador que já vai ser emprestado, não completou nem praticamente um ano, ele chegou no meio do ano de 2024, não completou nem um ano no Vasco e já vai ser emprestado ao Toronto do Canadá. Então, informação importante para a gente saber aí sobre a situação do segundo volante ou ponta, seja o que for, Maxime Domingues, tá? Então, informação importantíssima pra gente saber. Inclusive, no treinamento de hoje, o Maxime Domingues, ele não participou, tá? Ele não participou do treinamento do Vasco hoje. Então tá aqui, ó, em negociação avançada com o Toronto FC, do Canadá. Maxime Domingues não participou do treinamento em campo de hoje. Então, informação importante pra gente saber de que o suíço, nem na atividade de hoje do Vasco, ele participou. E é lógico, preservando o jogador. Vai que ele se machuca no treinamento de hoje e acaba ali a negociação entre o Vasco e o Toronto e tudo mais, de ruim, Porque o Toronto não vai querer contratar um jogador machucado. Então tá aí, informação importante. É um jogador que, na minha opinião, é melhor do que o Jean David. A gente sabe que o Vasco também está tentando emprestar o Jean David, mas é difícil encontrar um time que queira contratar o Jean David, Esse é o maior problema, mas enfim, Maxime Domingues é um jogador que joga como segundo volante, também joga como ponta. Ele, na maioria das vezes que ele entrou nos jogos do Vasco, ele entrou como ponta e não conseguiu fazer aquele jogo espetacular dele, nem nada do tipo. E eu testaria mais ele como segundo volante, eu acho que ele
possa fazer bem aquela segunda função ali, igual o Paulinho faz no Vasco hoje. Aquele jogador ali que é um motorzinho no time, que é o segundo volante, mais de correria e tudo mais, que marca bem e tudo mais. Para mim, o Maxime Domingues poderia fazer essa função. Mas enfim também, né? Não vou reclamar que ele foi emprestado. Acho que é um jogador que não receberia tantas oportunidades no Vasco, como que nem tava recebendo. Os últimos jogos do Vasco nem relacionado ele foi. E, inclusive, no último jogo contra o Flamengo que teve, o último jogo da semifinal, né? O Maxime Domingues nem relacionado ele foi, e de noite ele foi lá na Sapucaí junto com o Dimitri Payet comemorar, né, o desfile das campeões, né, da escola de samba. Enfim, depois de uma eliminação ridícula do Vasco, né, enquanto o torcedor fica chorando dentro de casa, o jogador do Vasco, o Dimitri Payet, e o próprio Maxime Domingues foram para Sapucaí comemorar lá o desfile das campeões, né? Enfim, surreal também. Mas é um jogador aí que tá de saída do Vasco da Gama, tá muito avançada essa saída dele, né, rumo ao Toronto do Canadá, ok? Então, informação importante pra gente saber também sobre a situação de Maxime Domingues. E hoje, o Lloyd Augusto, o angolano, o artista, né, foi ali apresentado, né? O Vasco que demorou a apresentar o jogador que chegou ali naqueles momentos ali que o Vasco estava na semifinal, estava na correria e tudo mais para assinar os contratos. Ele chegou, se eu não me engano, foi 2 dias antes da semifinal contra o Flamengo e tudo mais, foi uma correria, né? E aí o Vasco não apresentou o jogador, mas hoje o Vasco conseguiu apresentar, fez a apresentação hoje de manhã, e é o seguinte, olha aqui, ó, o que ele falou aqui, o Maxime Domingues não, o Lloyd Augusto, ele usou uma palavra ali que eu não vou falar, né, mas essa palavra aqui é como se fosse riram dele, né, riram muito dele, zoaram muito ele, né, me chamando de artista, e aí tá ali, ó, eles brincam muito comigo, é um grupo maravilhoso, são pessoas fantásticas, e temos grandes nomes como Coutinho, Payet e Verratti, que estão aí para dar exemplo. Me espelho muito no Payet, que sempre faz fisioterapia depois dos treinos, né? Ele até falou, o Payet bebe água de coco sempre depois dos treinos, ele sempre bebe também água de coco por causa do Payet. Enfim, né? São jogadores dentro do Vasco ali, Coutinho, Payet, Verratti, etc. São jogadores que inspiram esses jogadores que estão lá, né? No próprio Nuno Moreira, que é um jogador jovem, que assistiu, obviamente, lá o Coutinho jogando bola, e entre outros, né? Então, é importante a gente saber sobre essa situação, beleza? Outra situação aqui, pessoal, é o seguinte, o plano de sócio-torcedor do Vasco não para de despencar, tá? O Nils Almirante trouxe essa informação que é o seguinte, olha aqui, ó. Atualmente, hoje, são 50.895 mil sócios ali, né, cadastrados ativos, né? Ativos cadastrados, vamos dizer. Cadastros ativos. Então, cara, o sócio do Vasco tá caindo, né? O conjunto com o seu não tão bom momento do clube, né? O Vasco aí foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, jogando contra o Flamengo, que não fez 2 bons jogos. Enfim, não tá nos seus melhores momentos, né? Vamos dizer, nem fora de campo, nem dentro de campo. Fora de campo eu digo que não tá no seu melhor momento financeiramente. E dentro de campo os jogadores ali meio que estão perdidos ainda. Enfim, né? O torcedor ainda tá com uma raiva, vamos dizer, com o Fábio Carille. E aí com isso, o sócio-torcedor do Vasco tá caindo, tá? Tá caindo diariamente, todo dia, cai mais do que cresce, né? Pra quem não sabe, quando o Coutinho foi contratado, o Coutinho ali conseguiu, vamos dizer, duplicar o número de sócio-torcedor do Vasco, até triplicar praticamente. O Vasco tinha ali 30 mil sócios, foi pra 60 e pouco, 65 mil, se eu não me engano. E aí, entre isso, com a vida do Coutinho que não vem jogando bem também, né? Não vem cumprindo a expectativa do torcedor. E com essa frustração do torcedor, o Coutinho aí, né? Não vem jogando bem. E aí o torcedor tá cancelando o torcedor, né? Tá cancelando ali esse sócio e tudo mais. O sócio do Vasco tá caindo cada vez mais. Então, cara, é algo que é pra gente abrir o olho, porque o sócio-torcedor traz dinheiro pro clube, né, querendo ou não. E outra, a gente sabe também que o Coutinho é pago pelo número de sócio-torcedor. O Coutinho mesmo se paga o salário dele. Então, por exemplo, o Coutinho foi contratado, duplicou o número de sócios. E duplicando esse número de sócios, com esse dinheiro, o Vasco paga o salário do Coutinho, entendeu? Então é mais ou menos isso. E aí também tem outra situação aqui, que o Mumu, né, fez até um vídeo lá no canal, na página dele, lá do Aqui Se Fala de Vasco, né, de mudanças contra o Santos, tá? O Carille ajusta o time no treino desta quarta-feira, tá? Hoje teve treino. Então a provável escalação do Vasco contra o Santos, pessoal, no domingo, é a seguinte, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Piton,
Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno na esquerda, Garré na direita e Verratti como centroavante. Então olha aí, ó, Garré no lugar do Ryan possivelmente, né? Então o Garré tá treinando melhor do que o Ryan no lado direito. Então é bom saber sobre essa informação, né? Que são 2 jogadores que foram contratados nessa janela de agora. Tanto o Nuno e tanto o Benjamin Garré. Então, provável escalação do Vasco para domingo. Gostaram dessa provável escalação? Até que gostei, cara. Até que gostei. Dá pra colocar no segundo tempo ali, caso precise, o Ryan como centroavante no lugar do Verratti e tudo mais, caso precise de mais mobilidade, mais de velocidade no ataque. A gente sabe que o Verratti tem suas deficiências ali no ataque, né? A gente sabe que dentro da grande área o Verratti é um jogador ali que não tem nem o que falar, né? Mas fora da grande área, é um jogador ali que erra bastante, né? Erra bastante, tem as suas deficiências, suas dificuldades com a bola no pé e tudo mais, né? Então, importante saber sobre essa informação do nosso querido lá Mumuzinho da Colina, do Aqui Se Fala de Vasco, que trouxe pra gente a nossa provável escalação. Então, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre a provável escalação do Vasco? Acha que foi boa? Acha que pode trocar alguma coisa? Deixa a sua provável escalação aqui no chat, beleza? Nos comentários. Então, inclusive, amanhã tem live 14 horas, tá? E sábado e domingo também vai ter live às 1 hora da tarde. Domingo vai ter live pré-jogo pra vocês, então fiquem atentos à nossa live pré-jogo aqui no nosso canal, que é importante vocês darem essa moral pra gente, beleza? Então fiquem atentos no nosso canal, que a gente tá ativa novamente 100%. Tamo junto? Então, gente, obrigado pela moral de todos, obrigado pela sua presença, que é super importante, o seu like também, que é importantíssimo, ajuda pra caramba a divulgar o nosso conteúdo cada vez mais. Como eu falei pra vocês, ultimamente a gente tomou um aviso do YouTube, e aí o YouTube acabou que não tá mais notificando tanto o nosso canal como antes, mas a gente recupera essa confiança do YouTube novamente na gente, né? E aí você deixando seu like, virando membro, se inscrevendo no canal, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo e também no nosso canal, beleza? Obrigado. Live Pix também tá na descrição, quem quiser ajudar nosso canal. O que tem mais pra também? Virem membro, superchat também tem, tudo mais, beleza? Então amanhã a gente tá ao vivo aí novamente às 14 horas. Então 14 horas ou 13h50, 10 minutinhos antes das 14, a gente vai estar ao vivo aí pra trazer essas novidades, as últimas notícias do Vasco da Gama. Um beijo pra vocês, tamo junto, abraço, fiquem todos com Deus. Tamo junto, pessoal!